Salve, salve, querido amigo, querida amiga, tudo bem? Encontro com a sua aprovação aqui na rede LFG na disciplina de Direito Ambiental. Eu sou Fabiano Melo e vamos aí para aquelas temáticas mais importantes, aquelas que podem ser suscitadas na sua prova. A primeira delas versa sobre a responsabilidade em matéria ambiental. Nós temos, pela nossa Constituição, parágrafo 3º do artigo 225, uma tríplice responsabilidade: penal, administrativa e, claro, a responsabilidade civil, que está em alta a discussão sobre a responsabilidade civil em matéria ambiental. Quando eu falo desta responsabilidade civil, ela é objetiva. Atenção, a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva desde a edição da Lei 6.938 de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, essa lei importantíssima. Desde 1981, que a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva. Vem assim na sua prova, uma assertiva, dizendo que a responsabilidade civil é objetiva desde a Constituição de 1988. Não. A responsabilidade civil é objetiva desde 1981, com a edição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi recepcionada, esta lei, pela nossa Constituição. Então, cuidado. Ainda falando aqui na responsabilidade, nós temos a figura do poluidor, algo que nunca foi cobrado, que nunca foi suscitado no exame de ordem. Quem é, no sistema jurídico brasileiro, o poluidor? Poluidor é a pessoa física ou a pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Então, o poluidor pode ser eu, você, a União, Estado-membro, DF, municípios, autarquias, fundações públicas, empresas privadas. Esse conjunto pode ser considerado aí no critério ou no conceito de poluidor. E aí vem a dica. O poluidor, ele pode ser direto ou poluidor indireto. O conceito legal diz, poluidor é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, direta ou indiretamente responsável por atividade causadora de degradação ambiental. No nosso sistema jurídico, o poluidor pode ser direto ou poluidor indireto. Poluidor direto é aquele que efetivamente causou aí o dano ambiental. E poluidor indireto é aquele que de alguma forma contribuiu para o dano ambiental. Poluidor direto e poluidor indireto. Tudo bem? Vamos avançar. Nós temos aí uma novidade no artigo 225 da nossa Constituição. Esse é o principal artigo da proteção ambiental na nossa Constituição, a Constituição de 1988. Originalmente, o artigo 225 tinha 6 parágrafos. Aí nós tivemos a Emenda Constitucional 96 de 2017, que introduziu um novo parágrafo ao artigo 225, que é o parágrafo 7º. E aqui surge uma discussão que pode cair na sua prova. Primeiro que eu tenho uma novidade, um novo parágrafo no artigo 225, o parágrafo 7º, que é a discussão da proteção aos animais, das questões éticas na proteção ao meio ambiente. Vou fazer aqui uma rápida abordagem. Nós temos no artigo 225, no parágrafo 1º, que traz as incumbências para o poder público, lá no seu inciso de número 7, que ele deve proteger a fauna e a flora. E são vedadas na forma da lei aquelas práticas que colocam em risco a função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Tem essa parte final aí do dispositivo, submetam os animais à crueldade. Por conta desse dispositivo, leis estaduais, como do
Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, que permitiam as práticas esportivas das rinhas, das brigas de galo, essas leis foram declaradas inconstitucionais. Da mesma forma, a farra do boi, que é uma prática cultural do interior de Santa Catarina, essa prática também foi proibida aí pelo STF. Mais recentemente, nós tivemos, por maioria de votos, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei do estado do Ceará. Uma lei estadual que colocava como atividade lá as vaquejadas. Por maioria, o STF declarou a vaquejada uma prática que discrepa com o artigo 225, o parágrafo 1º, inciso de número 7, a questão da crueldade contra os animais. Só que aí, essa decisão ela é de agosto de 2016. O Congresso Nacional resolveu ter uma outra interpretação, uma outra leitura. E o Congresso aí chegou a aprovar leis colocando as vaquejadas, os rodeios e as práticas decorrentes como manifestações da cultura nacional, patrimônio cultural imaterial. E em 2017, por meio da emenda constitucional que eu mencionei, foi colocado lá o parágrafo 7º no artigo 225. Esse parágrafo 7º diz que aquelas práticas que estão regulamentadas, que são manifestações da cultura nacional, devidamente registradas como patrimônio cultural imaterial. Guarda essa palavrinha, registro. Toda vez que aparecer a palavra registro, é para a proteção do patrimônio cultural imaterial. Então, aquelas práticas, então, regulamentadas, patrimônio cultural imaterial, devidamente registradas, lei específica, essas práticas não serão consideradas como práticas que impõem sofrimento aos animais, que submetem os animais à crueldade. Então, note, eu tenho um dispositivo que diz que é proibido submeter os animais à crueldade. E aí, em seguida, uma emenda que flexibiliza, dizendo assim, olha, as práticas desportivas que foram regulamentadas, manifestações da cultura nacional, patrimônio cultural imaterial, devidamente registradas com lei própria, essas práticas não são consideradas como práticas que se enquadram naquelas que impõem sofrimento aos animais. Inclusive, foi aprovada até uma lei dizendo, então, que rodeios, vaquejada, e aí, olha, na sua prova é possível duas leituras que podem ser construídas pelo examinador. A primeira é a leitura do STF. Se ele perguntar na sua prova que o STF declarou inconstitucional a farra do boi, as rinhas, brigas de galo e a vaquejada, é isso mesmo. Declarou inconstitucional as leis estaduais que permitiam essas práticas. No caso da farra do boi, nem foi uma ação direta de inconstitucionalidade, não. Foi uma outra discussão, mas lá proibiu a prática. Só que ele pode pedir a literalidade do parágrafo 7º do artigo 225. E se usar a literalidade, as práticas como rodeios, vaquejada, desde que regulamentadas, patrimônio cultural imaterial, elas são permitidas. Então, na sua prova, muito cuidado. Caso venha esta discussão, você precisa interpretar o que o examinador está pedindo, a leitura do STF, ou ele está pedindo a literalidade do parágrafo 7º do artigo 225. Porque, de acordo com a opção por ele feita, temos respostas diferentes. Tá bom? Um outro tópico. Política Nacional de Recursos Hídricos. Água. Nós temos uma lei própria, a Lei 9433 de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Lá nós temos os fundamentos dessa política nacional. Vamos passar aqui rapidamente por esses fundamentos. A água é um bem de domínio público. Não tem água privada, nem mista. A água é um bem de domínio público. Esse é o primeiro fundamento. Domínio público. 2. É um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Posso cobrar pelo uso da água? Claro que é possível. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Terceiro fundamento. Em situação de escassez, está faltando água, o uso prioritário é para o consumo humano e a dessedentação de animais, matar a sede dos animais.
Então, se é uma situação de escassez, o uso prioritário é para o consumo humano e para a dessedentação de animais. Quarto, é que o uso da água deve ser o uso múltiplo. Um corpo d'água deve se contemplar o uso múltiplo, mas de uma utilização para esse corpo d'água. O quinto fundamento é que a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é a bacia hidrográfica. Atenção, atenção! A bacia hidrográfica é uma espinha de peixe, olha. A espinha de peixe, o rio principal, com seus afluentes. Que no direito ambiental, nessa lei, os afluentes são chamados de tributários. Eu tenho um rio principal com seus tributários. A palavra tributário é derivado. Rio principal com seus tributários ou afluentes. A unidade é a bacia hidrográfica. Ah, mas não tem rios federais, rios estaduais? Sim. O que é um rio federal? Pega 2 ou mais estados. Rio Doce, que pega Minas Gerais e Espírito Santo. Rio São Francisco. E tem os rios estaduais. Estão nos domínios de um único estado. Rio federal também é aquele que pega aí o Brasil e outros países. Pois bem, em que pese nós tenhamos rios federais e estaduais, a política nacional e o sistema de gerenciamento tem comunidade territorial, a bacia hidrográfica. E por fim, o sexto fundamento é que a gestão de recursos hídricos ela deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades afetadas. Esses são 6 fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. E, além desses fundamentos, nós temos os instrumentos, e eu quero dar ênfase num deles, que é a outorga de direitos de uso de recursos hídricos. O que é essa outorga? Toda vez que eu preciso pegar água, e que vai mudar aí a quantidade, a qualidade, o regime jurídico de um corpo d'água, eu preciso solicitar ao poder público essa outorga de direitos de uso de recursos hídricos. O que é essa outorga? Essa outorga é uma autorização para poder pegar água. Quando que é necessária essa outorga? Quando eu quero fazer derivação, captação de água, num corpo de água, para consumo humano, para insumo de processo produtivo. Exemplo, eu sou um agricultor, preciso pegar água no rio, você tem que ter outorga. Eu sou uma indústria que quer pegar água no rio, fazer derivação, captação, tem que ter outorga, junto ao poder público. Se for um rio federal, é a ANA, Agência Nacional de Águas, que é uma autarquia de natureza especial, uma agência reguladora, já que a nossa prova é nacional. O que mais? Eu quero fazer captação de água num aquífero subterrâneo, aquífero Guarani, aquífero de Alter do Chão, que são os maiores do planeta, os dois. Quero pegar água, fazer um poço artesiano, tem que ter outorga? Sim. Outra hipótese de outorga é para fazer o lançamento de esgoto e resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, num corpo d'água, para diluição, transporte final. Aí você vai dizer, Fabiano, quer dizer então que eu posso lançar esgoto num corpo d'água? Sim, desde que você tenha outorga. Posso lançar resíduos líquidos ou gasosos? Sim, desde que tenha outorga. Outorga, tem que ter outorga. O que mais tem que ter outorga? Para aproveitamento de potencial hidrelétrico, quero fazer uma hidrelétrica, e aqueles usos que mudam a quantidade, a qualidade, o regime jurídico de um corpo d'água, tem que ter outorga. Tem que ter outorga. Tá bom? Mas tudo tem que ter outorga? Não. Tem aqueles usos considerados insignificantes, esse não precisa de outorga. Captação, derivação, acumulação, tudo aquilo que é insignificante não precisa de outorga. Não é tudo não, hein? O que mais? Aqueles pequenos núcleos populacionais na zona rural também não precisa de outorga. Sabe aquelas casinhas na zona rural? Não precisa. Então note, temos as hipóteses que é necessário a outorga e tem aqueles usos insignificantes, pequenos núcleos populacionais, acumulações aí, sei lá, coloco lá meia dúzia de balde, pega água de chuva. Não, isso é insignificante, não precisa de outorga, tá bom? A outorga não significa alienação das águas, porque as águas são inalienáveis, mas seu simples direito de uso. É isso. Agora, tem prazo? Sim, tem prazo. Pela lei, o prazo é não excedente a 35 anos, renovável. Não excedente a 35 anos, renovável. Tá bom? Essas são as dicas da Política Nacional de Recursos Hídricos. E nós temos também uma pergunta aqui que foi enviada por um candidato que vai prestar a prova agora com você. Vamos ver o seguinte, vamos ver
qual foi a pergunta formulada pelo nosso aluno. Qual foi ela? Vamos aqui então para o nosso tablet. Essa equipe está colocando aqui. Oi, professor, meu nome é Caio e eu gostaria de saber quais são as principais áreas ambientais do Código Florestal. Um abraço. Opa, pergunta do Caio aqui. Obrigado, Caio, pela pergunta. Quais são as áreas ambientais do Código Florestal? Basicamente, temos mais, mas basicamente são duas. Áreas de preservação permanente e reserva legal. Código Florestal é um tema importante que pode ser cobrado. APPs, áreas de preservação permanente e reserva legal. Quais são as dicas que nós temos? A APP, ela incide sobre imóveis urbanos e rurais. Uma APP tem incidência em imóveis urbanos e rurais. Já a reserva legal é somente para imóveis rurais. A APP, área de preservação permanente, você pega um rio, as margens desse rio é APP. Você tem uma nascente, em volta dessa nascente é APP. Tem um lago, em volta desse lago é APP, área de preservação permanente. A ideia é que a pessoa física, a pessoa jurídica, de direito público, direito privado, proprietário, possuidor, ocupante a qualquer título, mantenha a vegetação, né, a mata ciliar, a vegetação nativa numa área de preservação permanente. Essa é a concepção, essa é a regra. E se tiver desmatado, recompõe. Essa é a regra. Porém, o Código Florestal, ele dá aí 3 exceções onde será possível o corte, a supressão, a intervenção em APP. E quais são essas 3 hipóteses? Onde será possível, claro, submetendo ao órgão ambiental, fazer o corte, a supressão de vegetação numa área de preservação permanente. Nas hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, uma vez configurado as hipóteses que se enquadram aqui nesse conjunto, é possível o órgão ambiental liberar o corte, a supressão e a intervenção. E quando for nascentes, dunas e restingas, que são áreas de preservação permanente, só é possível o corte nas hipóteses de utilidade pública. Então a regra é, mantém tocado. Ah, mas tem que cortar. É utilidade pública? É interesse social? É baixo impacto ambiental? Aí é possível ter o corte, a supressão, a intervenção. Agora, a reserva legal, ela incide sobre imóveis rurais. Ela pode ser explorada economicamente? Sim, uma reserva legal pode ser explorada economicamente. Quem é que tem que manter uma reserva legal? Mesma lógica da APP. Pessoa física, pessoa jurídica, de direito público, de direito privado, proprietário, possuidor, ocupante, a qualquer título, tem que manter lá a reserva legal, que é um percentual sobre o imóvel rural. Na boa parte do Brasil, é 20%. Eu diria, na maioria do Brasil, os índices só vão ser alterados lá na Amazônia Legal. Sou proprietário de um imóvel na Amazônia Legal que tem florestas. O meu imóvel rural tem florestas. Portanto, 80% da minha propriedade deve ser de reserva legal. 80% quando é florestas. Sou proprietário de um imóvel rural na Amazônia Legal e eu tenho lá cerrado. Neste caso, 35% da propriedade é reserva legal. Sou proprietário de um imóvel rural na Amazônia Legal com Campos Gerais. 20% do meu imóvel é reserva legal. Nas demais regiões do nosso país, 20%. Legal? Essas são as dicas aqui dos institutos, conforme a pergunta aqui do Caio, para o Código Florestal. Tem um tópico final, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei do Lixo, lei importantíssima, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política nacional, o seu objeto é a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos no nosso país. E na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, existe uma ordem de prioridade para a gestão e para o gerenciamento dos resíduos sólidos do nosso país. Qual que é essa ordem? Vem comigo aqui na lousa, para que possamos acompanhar. Ó, essa ordem ela pode cair, viu, como uma questão. A ideia é não gerar. Mas nós somos uma sociedade de consumo, ó, não geração. A gente sabe que não é possível, então vamos tentar o quê? Reduzir, fazer a redução da geração de resíduos sólidos, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e
A etapa final, a última, é a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. O que é rejeito? Rejeito é o resíduo sólido que não dá mais para ser tratado. Quando o resíduo sólido não é mais passível, não é mais possível o seu tratamento, esse resíduo sólido se transforma em rejeito. Rejeito é um resíduo sólido, só que rejeito é o resíduo sólido que não dá mais para tratar. Então qual que é a ordem aqui? Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Fabiano, não tem que memorizar isso para a prova? Sim, porque essa ordem pode ser cobrada e não é fácil, né? Memorizar. Ok? A dica final. Logística reversa. O que é logística reversa? Vai e volta. Temos alguns produtos que podem causar problemas à saúde humana. Então o empresário, ele lança o produto no mercado, está em busca de lucro, afinal de contas, somos uma sociedade de livre mercado, ele lança o produto, mas esse produto pode dar problema. Então ele precisa trazer de volta. Esse vai e volta nós chamamos de logística reversa. Ele lança o produto no mercado, após o uso pelo consumidor, ele volta. Quem é que tem que implementar sistemas de logística reversa no nosso país? Quem fabrica, quem importa, quem distribui e quem comercializa os seguintes produtos: agrotóxicos, embalagens perigosas, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista, não são todas, são essas, e produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Quem fabrica, quem importa, quem distribui e quem comercializa esses produtos estão obrigados a estruturar, a implementar sistemas de logística reversa. Vai e volta. Lança no mercado, após o uso pelo consumidor, volta para os sistemas de logística reversa. Esses que eu relacionei, esses 6 itens, né, eles são o mínimo. Pode ser ampliado? Sim, pode ser ampliado os sistemas de logística reversa. Ah, Fabiano, nós temos obrigação? Nossa obrigação é condicionar corretamente e entregar no sistema de logística reversa. Quem tem que implementar o sistema é quem fabrica, quem importa, quem distribui e quem comercializa. Com isso, eu encerro aqui o nosso encontro com a aprovação aqui na Rede LFG, desejando de todo o coração uma prova abençoada. O Pai do Céu te ilumine, você possa fazer uma prova maravilhosa e ir rumo à segunda fase. Grande abraço.